Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa aula é um tanto quanto especial. De agora em diante, eu vou pular para dois, né? Mas de agora em diante a gente vai dar dando uma olhada diretamente na cartilha do corretor disponibilizada pelo INEP e nós vamos estudar cada competência da redação do Enem. A gente vai pular direto para dois porque a um ela envolve outros questionamentos e eu achei melhor começar da dois, que vem a questão das áreas do conhecimento, do tema, da estrutura, que nos traz algumas dúvidas, tá? Mas nós iremos sim fazer uma aula sobre a competência um. A competência 2, ela é um tanto quanto complexa, porque ela vai trazer algumas abordagens e é preciso prestar certa atenção, porque se vocês perceberem na tabela que nós temos de correção, a competência 2 ela não tem nível zero. Porque você não pode zerar essa competência. Você pode zerar a redação, se você não é, fizer tudo direitinho que a competência pede. E o que é que essa competência pede? Ela pede algumas coisas. Antes, eu só vou ler para vocês a competência que ela diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. É um tanto quanto denso. Então, o que é que ela está cobrando? Ela está cobrando se você vai abordar o tema. Aí onde vem a questão, se você não aborda o tema, você já pode zerar a prova. Então é preciso abordar o tema. Ah, se eu não abordo o tema, abordo o assunto. Então você está tangenciando. Então sua nota vai ser lá nível 1, que é 40 pontos. Então é preciso ter essas consciências, tá? E a questão da adequação da tipologia textual. Qual é a tipologia? O texto dissertativo argumentativo. Se você faz uma narração, se você faz só exposição, então o que é que podemos acontecer? Ou um poema. O que é que pode acontecer? Você não está adequado ao tipo textual. Então você também vai zerar a sua redação. Então o que é preciso prestar atenção? É a adequação dentro dessas duas grandes temáticas aí, essas duas grandes questões. A abordagem ao tema e a adequação à tipologia textual. Só que dentro disso existem muitas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, o que é o tema? Quando você recebe a proposta de redação, naquela folhinha linda, maravilhosa, que todo mundo tem medo de ler, mas é obrigado a ler, você vai ter os textos de apoio, normalmente vem dois textos de apoio, um terceiro é um infográfico, é uma imagem, é um mapa, né? Não, normalmente. Então, ele vem alguns textos, uns dois textos escritos e um terceiro texto, normalmente imagético. Mas o tema é aquela linhazinha, que é normalmente um período, que vem em negrito, e aquele tema é o que você precisa abordar. É fazer uma leitura aprofundada desse tema, fazer uma leitura identificando as palavras-chave, porque você precisa abordar essas palavras. Para vocês terem noção, quando você aborda essas palavras, linkando com os repertórios socioculturais, que é o que essa competência exige, automaticamente você já passa e já ganha alguns níveis. A gente vai ver sobre isso, sobre legitimação, pertinência e uso produtivo. Então, isso é muito interessante. Vocês precisam ter essa consciência do que é o tema, que é aquilo que está pedindo para vocês trabalharem no texto. Cuidado para não abordar somente o assunto. O assunto é algo mais amplo, é algo maior, né? Por exemplo, violência. Violência muita coisa está dentro da violência. Agora, se eu falo da violência policial, aí eu já estou fazendo um recorte, que é o tema. E quando eu só falo, assim, do geral, né? Quando você fala do geral, você vai estar tangenciando. Antes de chegar em tangenciar, vamos ver a tipologia. A tipologia, a gente vem trabalhando isso muito aqui no nosso canal. A gente tem falado muito sobre isso, que é a introdução, a argumentação, né, o desenvolvimento e a conclusão. Onde ele vai estar estruturado dentro dessas três partes. Eu já tenho vídeos aqui no canal que falam
das 3 partes bem detalhadazinho, e eu recomendo você estar sempre assistindo, que é o tópico frasal, dentro de cada parágrafo existem suas partes, assim, conclusão não é só a proposta de intervenção, a conclusão são outras coisas, você tem que retomar o tema, trazer a proposta e fazer a frase conclusiva. Então, vocês precisam saber essa estrutura. E desenvolver bem cada parágrafo, porque se você não desenvolve, você pode estar deixando parágrafos embrionários e você também vai ter perda de nota. E essa competência ela vai pedir o repertório sociocultural. E o que é o repertório sociocultural? Né? A gente já tem também alguns vídeos aqui no canal onde eu trago exemplos de repertórios, filmes, livros, citações. Eu fiz só um vídeo sobre um repertório que eu acho maravilhoso, que é o Cidadão de Papel, de Gilberto de Mistai. Então, isso são repertórios socioculturais. É quando você traz referências, argumentos de áreas diversas do conhecimento que extrapolam os textos motivadores. Vocês precisam ter uma noção, é claro que vocês vão ler os textos motivadores, mas vocês precisam sair dos textos motivadores, ir além, para que vocês ganhem cada vez mais pontos e melhore seu nível. Se você faz uma argumentação dentro do que está apresentado nos textos motivadores, ou cópia, ou algo parecido, você não vai sair ali da competência do nível 2, do nível 3, tá bom? Então, você tem que evadir, ir além. A competência número 2, eu já li sobre ela, né, para vocês, né, que é compreender a proposta. Nós temos aí o principal, que é o nível 5, que é o que a gente quer na nossa vida, é 200 pontos, é desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. A gente vai entender o que é esse repertório sociocultural produtivo. Existe essa outra tabela também apresentada pelo Enem, né, pelo INEP, como na cartilha do corretor. E ela é uma tabela muito interessante porque ela vai dizer para você qual é o nível o que você trouxe e qual nível você deve estar. Se a gente perceber lá no nível 5, você vai trazer uma abordagem completa do tema, você vai trazer as 3 partes, nenhuma delas embrionária, você vai trazer um repertório que foi legitimado, que ele é pertinente ao tema e que foi usado de forma produtiva. E se você, por exemplo, se você não trouxer algo produtivo, então você já vai para o nível 4. Se você não trouxer algo que não foi legitimado, então você vai descendo aí os níveis e aí você vai perdendo ponto. Se você traz trechos dos textos de apoio, você não sai do 1. Se você tangencia o tema, você não sai do 1. Se você faz uma argumentação muito próxima dos textos de apoio, dos textos motivadores, você também ali não sai da competência 2 e da competência 3, tá? Então, vamos evadir, vamos além. Voltando ao que eu tinha dito anteriormente, o que é o tangenciar? É quando você não faz uma argumentação só superficial, só dentro do tema, e não dentro exatamente do tema. Você faz algo mais superficial, você fala só do assunto. Quando você não se identifica no tema. Isso é tangenciar. Então, tomar cuidado para não falar só sobre violência, só sobre educação e não focar a educação do surdo, não focar a violência policial contra negros. Então, é preciso observar as palavras-chave do tema. O que é parte embrionária? É quando você pega uma daqueles parágrafos e faz ele tão curtinho, né, poucos períodos, 1 período, 2 períodos, que você não produziu ele. Então, ele é considerado embrionário. Então, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam produzir, vocês precisam dissertar, vocês precisam escrever, vocês precisam argumentar. Então, o que é o repertório para o Enem? Repertórios são provas concretas, são fatos, são exemplos similares e conhecidos. Nada do que aconteceu na sua cidade, na sua vizinhança, que não ganhou uma repercussão nacional ou internacional, tá? Citações de autoridade, onde você traz o nome
da pessoa, da área de conhecimento, a ideia de causa e consequência, né? Ele também precisa. O senso comum eu não gosto muito, porque se você pensar que o que é senso comum é tudo aquilo que as pessoas acham, as pessoas sentem, as pessoas sabem, mas assim, eu prefiro evitar. Nós temos os tipos de repertório. Ele vai questionar, né? Repertório a partir dos textos motivadores, sendo cópia. Se você apresentar mais de 7 linhas sem cópia, mas mesmo assim você trouxer alguns trechos dos textos motivadores, você não vai sair da competência número 2. Então, vamos evitar fazer cópia de trechos motivadores, independente se for pouquinha coisa. Se você não copia, mas você mudou as palavras, se você fez algo muito próximo, parafraseou, não traz nada além disso, você está ali dentro ainda dos textos motivadores, você não sai do nível 3. Um repertório não legitimado. O que é o não legitimado? É quando você não diz qual é a área do conhecimento, quando você não apresenta quem é o estudioso, qual é a área, o nome, a citação. Então, acaba que você não está dando respaldo. Se você não legitima o repertório, também é nível 3. Agora, o repertório é legitimado. Você disse qual é a área. E como é que você vai legitimar? Trazendo conceitos, suas definições, trazendo as informações, citações, fazendo referência às áreas, como, por exemplo, uma alusão histórica, ou o nome de um filósofo, de um poeta, né, de um escritor, um filme e tal. Então, você está legitimando a área de conhecimento. Se você apresenta mesmo sociólogo, filósofo, literatura, tal, isso é legitimar. Fazer uma referência a uma área, dando um exemplo de uma personalidade, de uma celebridade, que algo que aconteceu. Ou mesmo trazendo dados e fatos que foram apresentados por meios de comunicação, como jornais, revistas, conhecidos e de grande circulação nacional. Isso é legitimar. Se você vai legitimar, a gente vai ver se é pertinente ao tema. Se não for pertinente ao tema, você vai tirar nível 3. Agora, o que é ser pertinente ao tema? É quando você faz um link com o tema. Gente, atenção! As informações atribuídas a essas fontes que estão lá no repertório, né, que estão lá nos textos motivadores, elas não serão consideradas repertórios legitimados. Tá no texto motivador, se você usou, não é repertório legitimado, é cópia do texto motivador, certo? Então, não copiem os dados, evitem copiar os dados do texto motivador. Tentem procurar aí na cabecinha de vocês o que vocês vêm estudando. Pronto, vamos saber o que é pertinente ou não. É quando você consegue associar esse repertório que você legitimou, aos elementos do tema. Você conseguiu associar, você fez um link que isso que você trouxe tem a ver com o tema a partir de sinônimos, de perônimos, já fazendo associação. Pronto, isso é pertinente. Agora, se é pertinente, vamos saber se ele é produtivo. Se não for produtível, é nível 4. O que é o uso produtivo? É quando você vincula esse repertório à discussão da proposta, é quando você faz a sua sua introdução ou sua interpretação, onde você vai contextualizar o tema, você vai fazer essa interpretação, vai fazer com que esse repertório se mostre tudo a ver com o tema. Essa outra tabela também vem lá na cartilha do corretor. Ele é muito fantástico, ela vem detalhando cada nível que você deve fazer. Então, para você tirar 200 pontos, você precisa trazer um repertório legitimado, que seja pertinente e que tenha sido produtivo na discussão da sua redação. Para fechar meu vídeo, que ficou super extenso, nós temos um exemplo que está lá lá na cartilha do corretor, e ele traz o seguinte, essa redação ganhou 200 pontos no nível 5, mas ela não ganha 200 pontos em outros níveis. Aí no nível 3 a gente vai entender depois em outro vídeo por quê. Mas por que ela tirou 200 pontos no nível 5? Porque ela vai trazer uma alusão histórica,
tá? Essa redação, ela traz uma alusão histórica sobre sobre a questão de Getúlio Vargas, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, onde manipulava tanto os atos negativos do governo, como manipulava o povo a favor do governo. E ela faz uma comparação com a questão do controle de dados na internet, né, e a manipulação do usuário. Então, assim, trouxe um repertório, uma alusão histórica, que é um repertório legitimado, é história. É pertinente porque ela conseguiu linkar com a questão do tema, tanto o controle de dados como a manipulação dos usuários. E por que é produtivo? Porque ela consegue fazer essa interpretação, mostrando que, mesmo no passado quanto no presente, existe essa manipulação. Então, ele conseguiu fazer as três coisas. Depois ele vai trazer a questão do IBGE, que é um repertório legitimado, vai trazer a questão do número das crianças, só que aí a questão esse dado, ele vem nos textos de apoio. Então, aí ele não vai extrapolar. Mas assim, por que PRO? Ele mesmo trazendo a questão do que veio apresentado no texto de apoio, mas porque ele trouxe um repertório legitimado, pertinente e produtivo, automaticamente ele tem 200 pontos. Mesmo ele trazendo outros repertórios não legitimado, não pertinente, não produtivo. Mas ele trouxe um. Então vamos tomar cuidado e vamos fazer bem feito o nosso repertório. Vamos legitimar, vamos tornar ele pertinente e vamos fazer dele produtivo na discussão do tema. Ok, meus amores, eu quero que vocês prestem atenção, qualquer coisa voltem, parem, leiam um pouco. Eu sei que é para falar rápido, mas a tentativa é não ficar longo o vídeo, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado clara a questão da competência número 2 para vocês. A gente volta em outros vídeos falando das outras competências, tá? Grande beijo, bons estudos para vocês!